Ali traduz. Oi? Nesse site que vocês estão, traduz. Vai ver. Mas eu quero. Hare Krishna. É Jai Guru? Não. É, ele falou Jai Guru. Não, Jai Guru é o outro. Jai. Ah, é Jairo. Ele Jairo. Primeira vez de vocês? Sim. Primeira vez? Aqui sim. Aqui sim. Nós participamos do Batida Paulista e de outros eventos. Ah, tá bom. Bom, gente, eu escolhi essa canção, uma canção muito bonita, chamada Lala Samai. Bom, é Gauranga Bonita Japê, mas é uma canção onde Narottama Das, Narottama é um grande Vaishnava, um grande devoto. Ele não foi contemporâneo do Sr. Chaitanya, né? Ele veio um pouco depois. Ele nasceu numa família muito abastada, uma pessoa muito rica, os pais eram muito ricos, mas desde a infância ele era muito desapegado. Então sempre desde criança ele tinha desejo de se encontrar, né, os devotos, o Sr. Chaitanya e tudo. Ele não conseguiu ver, né, o Sr. Chaitanya assim pessoalmente. E ele foi quem realizou o primeiro festival Gaura Purnima, né? Depois que o Sr. Chaitanya abandonou esse planeta, esse mundo, muitos devotos ficaram assim, os devotos ficaram paralisados, né? Ninguém conseguia mais cantar, Bom, sei que vocês estão vendo pela primeira vez, vão estranhar um pouco. Mas Chaitanya, para a gente, é um avatar, uma manifestação divina que veio mais ou menos há 500 anos atrás, um pouco mais. E ele veio propagar, ensinar uma maneira bem simples de desenvolvermos nosso amor por Deus. A gente compreende que a perfeição é amar puramente. Ele ensinou um processo muito simples, muito fácil. Porque nesse momento em que a gente vive, nós somos muito fracos. Essa é a ideia. A gente não está muito disposto a fazer sacrifício, austeridade. A gente não está muito disposto a se dedicar muito seriamente à vida espiritual. A vida espiritual é uma coisa assim, meio, como que a gente pode dizer? Meio elástica. Hein? Meio elástica. Meio elástica? Também. A gente nunca compreende tudo. Você pode conversar com uma pessoa que nasceu na doutrina, de 60 anos, 70 anos, ainda tem o que aprender. Tá? Quer dizer. Mas o que eu queria dizer é que às vezes é como se fosse, procurando aqui a palavra certa, não é tábua de salvação, é simplesmente um meio de se livrar de alguns problemas, de algumas dificuldades. Uma muleta, alguma coisa assim. Não há uma, como o Divaldo Franco fala, de uma reforma íntima. A coisa é muito voltada assim, para resolver alguns problemas psicológicos, algumas coisas. Sempre a gente está ali, ou mesmo na psicologia se fala isso, me dá um remédio, me dá logo um remédio, esse negócio de ficar procurando os meus traumas, não sei o que, não, dá logo um remédio daí. Então, assim, como que também a gente não quer fazer o esforço, né? Então, mas Chaitanya, ele trouxe um processo muito simples, que é isso, nos conectarmos com a pessoa suprema, com a divindade, através dos seus nomes. Então, acho que a senhora deve ter sentido alguma energia diferente. Então, então esse rapaz, Narottama Das, acho que o século XVI ou XVII, não sei exatamente. Então ele, desde a infância, ele tinha assim, uma atração muito intensa, né? Na verdade, essas personalidades, elas
foram enviadas especialmente, né, para dar continuidade ao trabalho feito pelos primeiros desbravadores, né, Chaitanya e seus seguidores, seus Goswamis e tudo. Então Narottama, Shyamananda Prabhu e Narottama, Shyamananda e Haridas. Deixa eu ver a memória. Então, esses primeiros devotos, eles deram... Srinivasa, isso. Eles vieram para dar continuidade, seguimento, né? E Narottama, ele, assim, ele era um poeta, um exímio poeta, e ele compôs muitas canções que a gente está vendo, acompanhando hoje aqui, né? Então, eu vou ler para vocês o significado. Então, ele fala assim, ele fala, Bolite. Então ele fala assim, né? Enquanto, eu vou ler aqui a tradução literal, enquanto cantar o santo nome do Senhor Chaitanya, haverá tremor nos membros do corpo. E enquanto cantar o santo nome do Senhor Hari, de meus olhos lágrimas rolarão. Então aqui ele está, assim, ansiando, né? Quando será o dia que, quando eu cantar os nomes de Deus, o meu corpo vai manifestar sintomas de transformação, de êxtase, né? De alegria, de graça. Porque normalmente a gente fala de Deus, quem é? A gente não tem, assim, sentimentos, né? Você tem saudade de Deus? A gente tem saudade da namorada, do filho, da esposa, do esposo, mas saudade de Deus, saudade da realidade espiritual, sente falta disso. A gente está tão envolvido nesse mundo, tão envolvido aqui, que se a gente tem saudade de alguma coisa que a gente está afastado aqui desse mundo. Não é assim? Não é isso, Vitor? É isso. Mas saudade de Deus, você já ouviu falar disso? Não. Então, é que ele fala, quando será o dia que eu, quando pensar em Deus, quando eu cantar seus santos nomes, o meu corpo vai sentir uma transformação, né? Porque a gente sente isso nesse mundo também, né? Quando a gente lembra de alguém que a gente perdeu, sei lá, né? A gente pode chorar, pode sentir algumas coisas, né? O corpo, ele manifesta certos sintomas, em virtude dos nossos afetos ou dos nossos desafetos, ou em função de experiências, sempre o corpo manifesta. Às vezes o corpo pode ficar enrubescido, né? A gente não fica, às vezes, quando está com vergonha, né? A gente fica vermelho de vergonha. Então, sempre o corpo manifesta algum tipo de sintoma externamente diante de certas circunstâncias. Aí fala de Deus. O que a gente sente? A gente está se segurando aqui, porque, né, para não ficar em êxtase e desmaiar aqui no chão. Então ele está se segurando. Mas a ideia é, quanto mais nós nos aproximamos da pessoa suprema, mais nós vamos ter sentimentos em relação a essa pessoa. Jesus fala de a gente amar a Deus acima de todas as coisas. Então, quando a gente fala de amor, né, a gente está falando de uma atitude que envolve também sentimentos, envolve muita coisa. Então, aqui a ideia é, quando vai chegar o dia que, ao pensar em Deus, ao falar o seu nome, o meu corpo vai manifestar
algum sintoma de êxtase, de felicidade, de amor? Quando chegará esse dia? E depois ele fala, então quando eu também, enquanto cantar os nomes de Krishna também, né? Então lágrimas vão rolar nos meus olhos. Então, em outras palavras, ele está falando, quando o meu coração vai estar assim tão atraído por Deus, né? tão envolvido com Ele, tão apaixonado por Ele, por Deus. Porque a gente se apaixona por Deus também. Mesmo na tradição cristã, a gente tem algumas ordens, né? Por exemplo, a ordem das Carmelitas, de Teresa d'Ávila, né? A ordem das Carmelitas de pés descalços, né? Elas, principalmente Teresa d'Ávila, ela tinha muitos êxtases, né? de separação. E ela falava que ela era uma esposa de Jesus. Né? Vocês conhecem a tradição carmelita? A senhora já ouviu? Então, na verdade, na medida em que a gente procura Deus, na medida que a gente vai se aproximando, Ele também vai diminuindo as distâncias, Ele também vai se aproximando. Porque Ele não tem interesse de estar separado. Na verdade, nós nunca estamos separados de Deus, só por ilusão, né? Nós percebemos essa distância, né? Nós ficamos tão envolvidos com outras coisas que a gente não percebe a presença de Deus aqui em tudo, em todas as coisas. Ele está aqui em todo canto, tudo é Ele, tudo é manifestação dele. Mas cadê esse ser? Não faz parte da minha vida, quase não faz parte da minha existência, não é? Então, mas na medida em que a gente vai, eu estava ouvindo uma aula do Prabhupada, né? Citando o Rupa Goswami, e ele fala desse desejo ardente, tá? Diz que o preço é esse anseio por Deus. O preço. Né? Estarmos muito ansiosos por vê-lo, por estar com Ele, por servi-lo. Esse é o preço. Mas se a gente não tem nada com Ele, não sente nada, tá tão... como é que eu vou ter anseio por alguém que eu nem sei como é, se existe, se nem existe, sei lá. Difícil. Mas esse anseio é parte do próprio desenvolvimento espiritual, da conquista espiritual. Isso significa que eu estou me aproximando, estou percebendo esse ser, porque ele já se revela. Deus se revela. Não é simplesmente uma conquista da minha razão, da minha inteligência. Acima de tudo, é uma revelação. Deus, ele vai se revelando. Né? E na medida que ele vai se revelando, mais nós vamos nos apaixonando, mais a gente vai sentindo falta de sua presença, de tudo que esteja relacionado com ele. Então aqui, Narottama, ele está falando quando vai ser o dia que eu vou estar assim, tão apegado à pessoa suprema, ao ponto que simplesmente por cantar seu nome, muitos sintomas de êxtase vão se manifestar no meu corpo, ao ponto que eu vou lágrimas, né? Não lágrimas de tristeza, mas de felicidade, de prazer, de contentamento, de plenitude. São lágrimas de êxtase. Então, a gente está falando, gente, não é de imitar essas pessoas, a gente está falando de algo que toma o coração.
não é uma coisa artificial. Não é? Mesmo nesse mundo, a gente às vezes passa por situações que a gente fica muito feliz, né? Não tira na loteria, bom, sei lá, qualquer coisa. E a gente chega a chorar muitas vezes. E a gente fala, não estou chorando de tristeza, não. Eu estou chorando de felicidade. Não é assim? Então tem isso, mas a gente entende que ali há muita emoção, há muita cor, há muita carga emotiva ali dentro. Há coisas muito significativas acontecendo dentro para que aquilo se manifeste assim, dessa forma. E com Deus? Quando será o dia que eu vou ter tanta coisa dentro de mim com relação a Ele? Ao ponto de chorar, ao ponto de ficar assim. É isso, Narotama. Vocês estão acompanhando? É simples, né? São coisas que fazem parte da vida da gente, num sentido. Né? Só que a gente não tem isso com Deus. A gente tem um cachorrinho, não é, Senhor? Um gatinho, tantas coisas. Então a gente até hoje o Seba está de luto. Chora pelos cantos de casa, que o cachorrinho morreu. Entendem? Então, isso, gente, por quê? Porque é um cultivo. Então, é um cultivo. E esse cultivo traz muitas experiências. Tá? Mas esse mesmo cultivo de um relacionamento pode acontecer com Deus. Por que não? Por que a gente não pode ter uma relação com Deus? Se Ele é o Pai. Por que não é possível? É possível, sim. O ponto é que a gente não leva isso a sério. Então, Prabhupada fala que nós temos que ter um anseio, um desejo muito intenso de, mesmo nessa vida, poder ver Deus. Poder amá-lo nessa vida. E esse é um preço. Anseio. Ao ponto de ser capaz de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Porque quando a gente quer, a gente faz qualquer coisa, não é? É assim que acontece? Vai morar embaixo da ponte. Não tem, né? Os namorados falam, vou com você até para debaixo da ponte. Não sei por quanto tempo, né? Ficar embaixo da ponte. Porque não vai cair na real. Agora mudou, né? Agora não tem mais isso não, né? Vamos ficar até enquanto durar. Então, esse anseio. Então vocês podem entender porque às vezes a gente está tão distante. Porque nosso anseio está em outras coisas. O nosso coração está em outras coisas. Não está em Deus. Então é uma coisa óbvia. Se meu coração está em outras coisas, como é que eu vou poder amá-lo? Como é que... Não tem sentido. Meu coração está tão dividido com tantas coisas. Tá? Por isso que Jesus fala, né? Amá-lo acima de todas as coisas. Isso é significativo. Tá? Então aqui, Narotama está falando, mostrando esse desejo. Quando chegará esse dia? Tá? Que o meu coração vai estar assim cheio, transbordando de sentimentos de amor por Deus. Depois ele fala, e quando Harakabe Nitai Chande Koruna, a compaixão do Senhor Nityananda, que é semelhante à lua, Roibe, será mostrada a mim. Depois ele fala, Sansara Vasana Mora, meus desejos mundanos cabe quando Chuta Rabe tornar-se-á muito insignificante. Os meus desejos mundanos, quando tornar-se-á muito insignificante. Então aqui Narotama está dizendo, quando eu obtiver
quando eu vou obter as bênçãos do Senhor Nityananda. Nityananda era um companheiro do Senhor Chaitanya, também um avatar, uma pessoa muito especial. Então, assim, aqui ele está ansiando as bênçãos de uma grande personalidade, indicando que sem obtermos as bênçãos dessas grandes personalidades, as personalidades divinas, nós não vamos conseguir superar os desejos materiais. Porque a gente permanece nesse mundo, porque a gente deseja as coisas desse mundo. Faz sentido, não faz? Se eu quero as coisas desse mundo, se eu for para outro lugar, eu vou ficar frustrado. Não é? Eu só vou ficar bem, né, quando aonde eu estiver, né, será possível realizar meus desejos, meus anseios. E se os meus desejos, tá, são materiais, vocês sabem o que é desejo material, não sabem, gente? Desejar qualquer coisa desse lugar aqui, temporário. Eu vou permanecer aqui, porque é só aqui que eu vou realizar essas coisas. Tem sentido, Vitor? Tem sentido. Agora, se eu desejo a realidade transcendente, né, o mundo espiritual, então não faz sentido eu ficar aqui. Então vão ter que dar um jeito de me levar lá para cima. Entende? Sim. É muito claro. Não sei se você acredita que somos um ser espiritual. Eu acredito. Você acredita que você é uma alma? Sim. Alma penada. Às vezes. Está penando nesse mundo. Então, veja bem, gente, se nós entendemos que somos um ser espiritual, o que danado a gente está fazendo aqui? Não é? Dentro de um corpo que envelhece, que adoece, que morre. O que a gente está fazendo aqui? Por que a gente insiste em ficar aqui? Por que os nossos desejos ficam aqui? Tem que desejar outra coisa, se eu sou um ser espiritual. Né? Se eu estou dentro desse corpo, a única coisa que eu posso desejar é me qualificar para sair dessa condição. Tem uma outra. Não tem sentido pensar em qualquer outra coisa. Né? Então, por isso que aqui, Narottama está falando, quando eu vou obter as bênçãos dessa grande personalidade da Nityananda, pode ser qualquer outra grande personalidade, quando eu vou obter essa misericórdia de tal forma que os meus desejos materiais vão deixar de existir. Não vou mais ter nenhum interesse por qualquer coisa desse mundo. Os meus desejos vão estar na dimensão espiritual, vão estar na minha realidade como um ser espiritual. Ok? Então ele está falando bonito, né? Então ele continua dizendo: Vishaya Charya, abandonando, né, o gozo dos sentidos. Eu vou explicar para vocês. Cabe quando? Vocês estão vendo que ele está falando quando? Quando vai chegar? Ele está ansiando isso. Quando? Quando vai chegar esse dia? Quando eu vou poder, no momento, quando chegará o dia em que eu cantar o nome de Deus, eu vou mostrar, através do meu corpo, muitos sintomas de amor. Quando eu vou obter as bênçãos das pessoas santas, de forma que eu não vou ter mais nenhum desejo material dentro do meu coração. Todos os desejos materiais vão deixar de existir. Né? Claro, isso só acontece, né, quando a gente se entende como uma alma, tá, gente? Enquanto estivermos identificados com esses corpos, pensando que somos esse corpo, a gente vai ter desejos materiais. Mas quando entendermos definitivamente que a gente é um ser espiritual, puramente espiritual, então
não vai ter mais sentido para mim desejar qualquer coisa material. Não é? É tudo muito lógico. Tá? Então, como eu já sempre dou esse exemplo, não tem sentido um peixe desejar um apartamento em Copacabana ou aqui na Paulista. Faz sentido, gente? Então, esse é um exemplo muito fácil de entender. Para um peixe, né? Muito embora aqui na Paulista, não sei se na Paulista é o lugar mais privilegiado aqui de São Paulo, mas um dos, né? Pode ser incrível, mas para um peixe não tem sentido. Porque ele não vai poder viver. Nem se dentro de um aquário, né? Mas dentro de um aquário. Se fosse um aquário grande dentro da Paulista, assim, bom, vocês estão entendendo. Da mesma forma, não tem sentido a alma desejar qualquer coisa que nem a toca. Porque nada desse mundo nos toca. Matéria não interage. Então ele fala, Vishaya Charya. É quando, Vishaya Charya significa abandonando o gozo dos sentidos. Cabe, quando? Shuddha Rabe, purificar-se-á por completo. Mana, minha mente. Cabe quando Rama Herabo, contemplarei Shri Vrindavana, o reino transcendental de Vrindavana. Então aqui o que ele está dizendo? Então, quando a minha mente, olha aí, psicólogos, quando a minha mente vai se purificar, porque a mente, ela tem, em contato com esse mundo material, tem absorvido muitas impurezas, muitos conceitos equivocados, muita ilusão, muita fantasia, muita ignorância. Isso são as sujeiras da mente. Agora a mente, né, esse mundo interno, né? Quantas coisas a gente acumula, né, como inveja, como ira, chúria, cobiça, tantas coisas. Vocês trabalham com isso. Quanta miséria a mente é capaz de trazer para a gente, né? Mas isso, para vocês entenderem, a causa do sofrimento são as impurezas que a mente absorveu dos conceitos falsos. Por exemplo, se eu entendo que eu sou uma simples alma igual a todo mundo, por que eu vou ser vaidoso? Eu sou igual a todo mundo. Qual é o sentido da vaidade? A vaidade é porque eu me identifico com um corpo que é diferente de outro corpo. Talvez o meu corpo seja mais bonito do que o outro corpo. Então, por isso eu mereço ser glorificado. Mas isso é ilusão. Porque eu não sou o corpo foi dado pela natureza. Entendem? Então, na verdade, todos esses comportamentos estúpidos nascem de nossa identificação com o corpo. Tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Meu corpo gordo, meu corpo magro, meu corpo alemão, meu corpo americano, meu corpo africano, nacionalidade. E tantas coisas nascem, tantos conceitos, ideias nascem dessa identificação. E aí a gente sofre. Isso são as impurezas da mente. E se eu não purifico a mente desses equívocos, dessas ilusões, eu não tenho paz. Para a gente poder meditar em Deus, para a gente poder, mesmo meditar, a gente precisa de paz. A mente não pode ser uma mente tão agitada. E a mente se agita exatamente com essas coisas. Não gosto disso, gosto daquilo, porque você disse isso comigo, eu não mereço isso, e fica. Milhares e milhares e milhares de coisas o tempo todo. Eu não tenho paz. Então, uma mente impura é uma mente que não tem paz, que não tem tranquilidade, não tem sossego.
Querem purificar a mente? Vale a pena. Vale a pena. Tá? Então isso é, purificar a mente significa ir a fundo, entender, né, os nossos equívocos, as nossas crenças equivocadas, nossas ilusões, é a primeira coisa. Tem que trabalhar a fundo, começar a rever tudo que a gente aprendeu nesse mundo. Tudo. Às vezes o pessoal fala, mas é uma nova educação, né? Tem que ser educado de novo, se foi todo respeito às mães e aos pais, com algumas raras exceções. Eles passaram muitas ilusões para a gente. E por isso a gente sofre. Né? E talvez a gente, como pai, como mãe, talvez esteja perpetuando as ilusões que a gente herdou, né? Culturalmente. Ok? Então aqui ele está falando, quando a minha mente vai se purificar? Né? Quando a minha mente vai se purificar e quando eu vou abandonar o gozo dos sentidos. Né? Porque a existência material, ela está baseada principalmente num único aspecto, né? Que é a felicidade. Vamos dizer, todo mundo busca a felicidade. Só que, qual é a felicidade que a gente busca? Se eu não conheço a felicidade espiritual, eu vou buscar a felicidade material. E o que é felicidade material? É os prazeres sensoriais. São as sensações agradáveis. O tato, pegar uma coisa macia, né? A língua, experimentar sabores agradáveis, os olhos, ver belas formas, os ouvidos, ouvir bons sons. Isso não é, em resumo, o que todo mundo busca? Quero ouvir uma boa música, todo mundo anda com aquele negócio no ouvido, né? Então lá, curtindo. Ou então, a gente passa na rua, tem pessoas no restaurante, comendo, né, conversando. Gente, isso é gozo dos sentidos. Tá? Muito simples. Então, a gente, como alma, aprendeu que certas coisas traz uma sensação agradável. E a gente fica querendo mais. Eu preciso ter dinheiro para comprar. Né? E, às vezes, são prazeres mais sutis. Né? O prazer que vem do poder, de dominar, de controlar. Tudo isso é gozo dos sentidos. Então, veja, a existência material está baseada nisso. Correr atrás de sensações agradáveis. Sensações agradáveis para os sentidos e sensações agradáveis para o ego. É isso, senhor? O ego tem que estar feliz, né? Isso é a vida material. Então, na literatura se explica que a gente precisa combater essa atitude que a gente já tem, assim como que uma atitude se premeditada, né? A priori. A nossa vida é isso. O objetivo da vida da gente é esse. E é difícil a gente se desvencilhar disso. Né? Então, nós temos que, se a gente quer se realizar como alma, se compreender como alma, a gente tem que combater essa atitude desmedida de desfrute dos sentidos. Porque o desfrute sempre vai existir enquanto existir um corpo. Mas é a coisa desmedida. Entende? A gente tem que equilibrar. Não é? Porque sem comer, por exemplo, a gente não vai viver. Então, quando a gente come alguma coisa, a gente vai desfrutar aquilo. Ninguém vai ficar colocando areia na comida para não desfrutar da comida. Não é? Se bem que algumas pessoas fazem isso. Mas a ideia principal, não é que se a gente investe no gozo dos sentidos, essa vida, não é, nós estamos investindo em nossa ignorância como seres espirituais. Então a gente entende agora que a felicidade
Que os sentidos podem proporcionar sensações agradáveis ou desagradáveis, mas isso não é de fato felicidade. Que pode-se ter acesso a tudo isso e mesmo assim estar deprimido. Não é, Vitor? Tem todas as facilidades, todos os desfrutes do sentido, mas está deprimido. E às vezes são essas pessoas que têm mais facilidade que mais se deprimem. Porque tem tudo. Eles podem chegar, eu tenho dinheiro, se eu quero ir agora, eu vou para a Itália. E fico no melhor hotel de lá. Ou eu posso ir para a França e, sei lá. Tem pessoas que podem, mas isso não tem mais nenhum significado. Já fizeram isso. Já foram, já voltou, já conhece aqueles prédios, tudo, aquelas coisas. Tudo. Não tem mais sentido. As coisas. É assim. E chega um momento que, meu Deus, eu tenho tudo e não consigo ser feliz. Não é assim que acontece. Então, por isso que na nossa literatura sempre a gente vai ouvir Prabhupada falando do gozo dos sentidos. Então nós almas temos que minimizar isso. Ter uma vida mais regulada, uma vida mais simples. Comer simples, se vestir simples, né? E assim, não ter sonhos materiais muito elaborados, né? A gente tem que desejar a nossa sobrevivência saudável do corpo, confortável do corpo, mas não mais do que isso. Então, o que ele conclui aqui? Olha, se eu purifico minha mente, né? E dessa forma eu vou me afastando desse gozo dos sentidos. Então qual é a consequência disso? Qual é a consequência disso? Então ele fala assim, eu vou poder contemplar o reino espiritual. Significa o seguinte, quanto mais a minha mente estiver envolvida com esse mundo, mais distante eu vou estar da realidade espiritual. E quanto mais eu dou espaço para essa realidade espiritual habitar o meu mundo interior, mais esse mundo espiritual vai se manifestar. É como que a gente tem que dar espaço para que essa realidade venha e ocupe minha vida. Então, quando a gente vai se libertando de todas essas coisas, que a gente chama de anartas, né? Nós vamos criando a possibilidade de Deus se manifestar plenamente na vida da gente. Isso é o que os acharyas ensinam. Quando a gente purifica a nossa vida, Deus se manifesta. Então, alguém pode dizer, não, mas Deus não existe. Como é que você pode dizer que Ele não existe? Você é uma pessoa tão materialista, por que você acha que você vai ver Deus assim, na esquina ali do lado? Não é assim. Né? Então a gente pode duvidar da existência de Deus ou da possibilidade de sua manifestação, mas as pessoas santas, as pessoas puras, eles não têm nenhum interesse de enganar a gente, não têm nenhum interesse econômico, nada, simplesmente de nos ajudar. Né? Mesmo a gente, com todas as nossas impurezas, nós temos às vezes atitudes isentas de interesses, né? A gente quer ajudar mesmo e fala, olha assim. Né? Vocês como profissionais, às vezes falam com o paciente, olha assim. E quer ajudar a pessoa, né? A pessoa não acredita, acha que é muito, sei lá, qualquer coisa. Acontece? É um garotinho. Um garotinho falando qualquer coisa aí. Tem que crescer mais. Então, essas pessoas falam que a gente precisa purificar esse mundo interior para que Deus se manifeste. Assim a gente vai poder ver a realidade espiritual, vai ver Vrindavana. Eu estou aqui tentando ser o mais universal possível, porque Vrindavana vocês não vão entender por muitas pessoas. Mas estou falando, essa realidade espiritual vai se manifestar dentro da gente com pureza. E pureza não é essa coisa puritana, né? Que tem o puritanismo, não é essa ideia.
Pureza significa a ausência de pensamentos, né, e de sentimentos inferiores. Porque a mente sempre vai manifestar pensamentos e sentimentos, né, mas tem que ser de qualidade diferente. Né? Então, a gente fica feliz, né, de ver, por exemplo, né, vocês visitando o templo, a gente fica feliz, né? Mas essa felicidade não é uma coisa inferior, né? Não é isso, Victor? É isso. A gente fica feliz com muitas coisas boas. A gente pode ficar triste, não deprimido, a gente pode ficar triste com o sofrimento de outra pessoa e desejar ajudar, minorar aquele sofrimento. Então a tristeza não é um problema. O problema é quando ela é persistente, né? Quando é autoculpa, uma porção de besteira que a gente traz. Né? Não. Então a tristeza, né, faz parte. A dor faz parte. O sofrimento faz parte. Tudo faz parte. Né? E isso não significa uma mente impura. Prabhupada chorava às vezes de ver o sofrimento das pessoas, mas as suas lágrimas eram de compaixão. Isso é uma mente pura, mas uma mente egoísta. Tudo para mim, você que se vire, né? Tantas coisas. Isso não é possível. Então, os sentimentos puros, as atitudes elevadas, sublimes, elas são compatíveis com essa natureza superior espiritual. E por compatibilidade você atrai. E não nossos sentimentos inferiores repelem o que é sublime, o que é espiritual. E atrai o que é material, o que é denso. Faz sentido, não faz? Então, a vida espiritual é essa purificação, gente, de nossa existência, purificar de toda essa loucura. E eu repito, a loucura é em função de uma crença equivocada de que eu sou esse corpo. Tudo nasce do conceito corpóreo de vida. Porque eu penso que sou um corpo, porque eu penso que sou brasileiro, porque eu penso que sou homem, porque eu penso que sou mulher, porque eu penso que sou feio, porque eu penso que sou bonito. Tudo porque eu penso que sou uma coisa que eu não sou. E quando você começa a entender que você não é nada disso, que você é outra coisa muito diferente, mas não é só uma questão intelectual, é realização. Vai por água abaixo todas essas atitudes negativas que nascem dessa ignorância. E aí a gente pode ver o mundo espiritual. Ele se manifesta para a gente diante de toda essa clareza, de toda essa pureza. Ok? Depois ele fala, Rupa Raghunatha Padeya, pelos pés de Rupa e Raghunatha Das Goswami. Oibe Akuti, ficarei ávido, cabe quando Rama Bujabo, entenderei julgar a perite, os afazeres amorosos conjugais do casal divino. Então aqui Narottama está falando que nós só vamos poder compreender as atividades espirituais, os relacionamentos de Deus na dimensão espiritual, né? Com uma guia apropriada. O que vocês acham que a gente faz no mundo espiritual, hein? Bom, a eternidade é muita coisa, né? A gente vai ficar parado, de braços cruzados lá, orando para a cara do outro. O que vocês acham que, se aqui nesse mundo, esse pobre mundo, tem tanta variedade, o que vocês podem imaginar da dimensão espiritual? Que
imensamente superior a tudo isso aqui. Imagine os corpos espirituais. Imagine os relacionamentos puros, perfeitos, baseados em amor. Isso é um mundo espiritual, gente. Não pense que vocês vão ficar presos no caixão enterrado da terra, não. E não vai ficar. A gente vai continuar. Agora depende dos nossos desejos. A gente pode ter um outro corpo, voltar para cá. Ou a gente pode ter um corpo espiritual. Então aqui ele está falando dos afazeres amorosos no reino espiritual. E a gente só vai compreender esses relacionamentos amorosos através de uma guia, de uma orientação apropriada. Ele está falando aqui de dois grandes Vaishnavas, né? De Rupa Goswami e Raghunath Das Goswami, que deixaram toda uma literatura que descreve a natureza desses relacionamentos. Então a gente não vai ficar especulando, imaginando. Então a gente vai aprender dessas pessoas que alcançaram essa posição transcendental. Então aqui ele está falando, quando eu vou ter interesse, quando eu vou ter avidez por estudar esses textos escritos por essas grandes personalidades, quando eu vou querer estudar, aprender. Porque às vezes a gente não tem muito interesse em ver, né? Interesse sim de conhecer. Mas aqui ele está falando, quando eu vou ter esse desejo intenso, né, de estudar a literatura deixada por essas grandes personalidades. Um dos grandes problemas nas tradições religiosas é a negligência dos adeptos em relação aos estudos. Né? É muito comum. Bom, pelo menos no Brasil, sem outros países em que está confirmando aí o celular. Em alguns países as pessoas têm mais tradição de leitura e tudo, né? Mas pelo menos aqui, né, a gente tem essa dificuldade, as pessoas não gostam de ler. Né? Então aqui ele está falando, quando eu vou ter essa avidez por estudar, então só quando eu tiver essa avidez e estudar essa literatura eu vou poder compreender. Né? E por fim, o último verso ele fala, aos pés de Rupa e Raghunatha, né, esses dois grandes devotos, que eu permaneça, né, minha esperança, fazendo orações sempre na Narottama Dasa. Então, assim, ele fala, ele deposita a esperança dele, não é, em ser ouvido por Raghunatha, Rupa e Raghunatha, assim. Claro, não é que a gente vai ficar agora, né, aos pés, né, de alguém orando e não vai fazer nada. Não é isso que ele está querendo dizer. Né? Ele está dizendo que ele se dedica seriamente às suas práticas espirituais e conta com as bênçãos dessas grandes personalidades. Deus ajuda quem cedo madruga. Não é assim? Então onde é que eu vou ficar? Por favor, me dê isso, por favor, e não quer fazer nada? Não. A gente trabalha duro. A gente se esforça. Inclusive, a gente mesmo se sente muito mais à vontade de oferecer algo a alguém quando a gente vê que esse alguém se esforça muito por obter isso. Não é assim que acontece? A pessoa está se esforçando tanto, você está com todo gosto, né? Essa pessoa não faz nada para merecer. Você vai pensar, por que eu vou comprar esse negócio? Esse cara não merece, não faz nada. Não fica assim? Do mesmo jeito. Deus, as pessoas santas, né? Quando elas veem nossa ânsia, nosso desejo, que se traduz em atitude. Não é só da boca para fora, é atitude.
Eu estou lá todo dia, me esforçando, apesar das dificuldades, eu estou ali. Aí você olha, poxa, essa pessoa realmente é muito esforçada. Realmente. Né? Eu vou atender suas orações. Merece. É assim que acontece. Né? Então aqui Narottama está dizendo isso. Quando, assim, quando ele fala também? Então, aos pés de Rupa e Raghunatha, porque permaneça minha esperança, fazendo orações sempre, este Narottama. Então, Narottama sempre vai estar, né, orando, sempre abrigado nessas grandes personalidades, sempre com a esperança de alcançar a perfeição. Ele já era perfeito, né? Mas ele está aqui se colocando na nossa condição para nos ensinar como a gente deve conduzir nossa vida. Bonito, né? Então são muitas canções, né, desses Vaishnavas, e a gente pode se inspirar muito nessas canções que são a essência da vida espiritual, a prática. Né? Então é isso. Vocês têm alguma pergunta? Quem vem pela primeira vez tem que fazer 3 perguntas. Falaram não para vocês? Ô Chaitanya, eu sempre acontece isso na hora da aula, as pessoas são pegas de surpresa. Mas ela está bem pensativa, olha. Essa é uma pergunta bem difícil, quer ver? Eu esqueci teu nome. Vicentina. Vicentina. Vamos lá, Vicentina. Uma pergunta. Assim, estou achando assim, vamos supor, bem diferente do Prabhupada, né? Bem diferente? Não estou acostumada, é claro. Eu estou falando praticamente a mesma coisa. Você não é uma alma? Claro. Por que a gente reencarna nesse mundo? Para cumprir a lei, né, dele. Não é só para cumprir as leis, né? Porque a gente precisa aprender muita coisa que a gente não aprendeu. Uma encarnação só não é possível. Pois é. E quando a gente aprende, precisa voltar? Claro. Eu aprendo tudo, não. Hã? Eu acho que é muito difícil, né? Não. Eu não estou falando que seja difícil, não estou falando que seja difícil, mas quando a gente aprende, precisa voltar? No meu caso, eu aprendi agora, né? Nessa encarnação hoje. Caminho é longo. Então veja, mesmo na tradição espírita fala isso. Quando você desenvolver amor por Deus, você não precisa mais voltar. Na verdade, isso é um estágio de planos muito elevados, né? Que há os diferentes planos, mas a ideia é amar a Deus, é a mesma coisa. E você vai viver uma dimensão espiritual nesse amor perfeito. Fazer já uns par de anos, como diz, já há mais de 30 anos, né, que eu dediquei. Então, eu estou assim sempre firme, né, de amar o próximo, né, amar a Deus acima de todas as coisas. Aconselhar aqueles que escuta, né, porque tem vezes que você vai passar a palavra, a pessoa não dá muito sentido, né? Mas muitas vezes ela sai de perto, mas depois ela reflete e vem de calar. É verdade. E onde a gente trabalha muito no sentido de doação. Entendeu? Põe escrita, faz doação aí. E aí a gente recebe em casa, onde tiver telefonema, pedindo ajuda em oração. Então o meu sentido é ajudar nessa parte. Sim. Espiritualmente, né? Em oração. Foi dito agora há pouco, né? Orar muito, muito. Orar e vigiar. Orar só não adianta. É tudo muito parecido. A gente tem algumas coisas diferentes, obviamente, né? Mas em essência é muito. Palavras aí não tinha visto ainda. Vamos lá, Felipe. Pergunta. Não tem nenhuma pergunta. Não é possível. Povo mais difícil, rapaz. Mas que eu. Os caras são muito inteligentes, eu não entendendo nada, né? Vamos lá. Maharaj,
quando o senhor fala aí da prece, né, e até pelo tempo, né, século XV, XVI, a prece ela tá ali só numa questão assim muito realmente de oração, né, não se abordou tanto assim em atitudes, né. A gente evoluiu de uma forma negativa ao longo de todos esses séculos para cá. Hoje essa prece ela seria mais prece, oração. Porque fala assim, quando vai ser, né? Quando fala ali, fala de tempo, né? Não. Então eu acredito que naquele momento ele já agia de uma forma, como o senhor falou, né? De estar tendo as atitudes e aí a distância, né? Cristiana recíproca, né? Você vai indo diante dele. Hoje eu vejo que assim, é muito mais difícil, porque as nossas atitudes elas não são iguais a 500 anos, né? A gente decaiu muito se for olhar, né, para essas... Veja, na verdade o autor era uma pessoa já purificada, né? Uma pessoa iluminada. Ele está compondo, né, expressando uma atitude tanto para o nosso próprio benefício, né, como também expressando um estado de humildade. É muito interessante que quanto mais a pessoa cresce, mais humilde ela se torna. A tal ponto que a gente nem entende como é que elas conseguem dizer certas coisas acerca de si, quando a gente não consegue ver nada disso que elas estão falando, né? Que eu sou o mais caído, né? Todo mundo é iluminado, menos eu. Como é que uma pessoa dessa pode dizer isso, né? Quando a gente está vendo na prática é completamente diferente. Mas ele não é que isso ele fala da boca para fora, ele sente isso. Mas isso é proteção divina. Porque um dos maiores problemas do homem é o orgulho, a vaidade. Então, se você cresce e está ficando vaidoso, você não está crescendo, você está regredindo. Avanço espiritual é humildade. Então, quem por algum motivo, por exemplo, entra dentro de uma tradição e começa a aprender muita coisa, começa a falar muita coisa e fica vaidoso, o que está aprendendo não está servindo de nada. Quer dizer, está servindo para ele ficar vaidoso, né? Porque quem aprende fica humilde. Então, a humildade é uma proteção contra os atrativos desse mundo material, né? As funções desse mundo. Então, ele na verdade, ele está expressando uma humildade, né? E expressando também um conhecimento para o nosso próprio benefício, tá certo? Bhaktivinoda Thakur também tem muitas canções, ele fala que eu estou perdido na luxúria, uma pessoa extremamente iluminada, mas ele está se passando por nós, para que a gente entenda como a gente deve orar, como a gente deve pensar, como a gente deve conduzir nossa vida, tá bom? Pois... Fiquei pensando assim, como que Prabhupada nos deu uma resposta, né, uma prática para esse campo também que nós estamos fazendo, né? Porque quando ele fala, quando eu vou conseguir chorar ou sentir que o corpo e tudo, e eu fiquei pensando assim, quando que a gente pode sentir isso, quando a gente faz um serviço devocional, quando a gente está cantando mantra, é o único momento que Prabhupada nos ensina que podemos chegar a esse estado. Então é uma coisa muito difícil, assim, não, é super difícil, mas é possível e chegar a esse nível assim, de felicidade pura, né? Assim, mas dentro todos nós sentimos alguma coisa, graças a Deus, né? Se não sentisse nada, acho que ninguém estava aqui. Não, mas fazendo serviço dentro da filosofia é diferente. Mas serviços são muitos, né? Não. Se você lê, é serviço, você canta, é serviço, você adora a deidade, é serviço, você limpa o templo, é serviço, tudo é serviço. Só que há a necessidade de essa conexão, né? Entender por que eu estou fazendo esse serviço, para quem eu estou fazendo esse serviço. Então a gente vai se conectando. Sim, você ganha logo com as duas mãos assim? Pode perguntar. Tem alguém na internet? Tem alguma pergunta na internet? Sim. A
Patrícia falou: Hare Krishna, mestre Yamunacharya. Se temos um corpo para agir na matéria, a não identificação ocorre desde a infância. Por isso seria mais fácil, através de Gyana, fazer Karma Yoga em oferenda a Krishna. Bom, veja bem, o nosso condicionamento começa desde o ventre, né? Então a alma, quando entra dentro do ventre e o corpo vai se desenvolvendo, ela já vai sendo envolvida por tudo aquilo, né? E as vozes dos pais, o que os pais comem, tudo isso já está exercendo influência sobre a alma. Quando ela nasce e se depara com o mundo, aí essa cobertura material vai ficando cada vez mais densa, né? Então assim, o processo de Bhakti, ele envolve diferentes momentos, né? Porque Bhakti Yoga pura é um estágio transcendental. Então nós, devotos, praticamos Jnana Yoga, a gente pratica Karma Yoga. Por exemplo, quando a gente... eu quero comer uma pizza. Tudo bem, você faz a pizza, agora eu vou oferecer a Krishna. Isso é Karma Yoga, isso não é Bhakti Yoga. Bhakti, você pensa, poxa, eu vou oferecer uma pizza para Krishna, vou lá na cozinha fazer para ele. Diferente, né? Então a gente pratica Karma Yoga também. A gente oferece as coisas para Krishna. E isso vai purificando nossa existência. A gente também cultiva Jnana Yoga. A gente cultiva conhecimento acerca do eu. Esses o segundo capítulo da Bhagavad Gita, quando o Krishna descreve sobre a alma, nós estamos falando de Jnana Yoga. Né? Então, mas só que o nosso processo, a gente coloca Bhakti em tudo, coloca Krishna em tudo. Então a gente vai se purificando até chegar ao ponto de realizar realmente Bhakti. Então a gente está praticando o processo que vai nos levar a Bhakti, que é amor puro. Né? Então, os acharyas falam que essa prática da Bhakti Yoga pode ser considerado Bhakti, porque você está cultivando, mas você não está ainda no estágio de Bhakti. Tá? E para isso a gente usa também cultivo de conhecimento, a gente usa atividades, né? A gente se ocupa em atividades e oferece depois a Krishna. Também isso é karma. Mais alguma pergunta? Não, só essa. Então, sim, o nosso amigo. Como que a gente sobrevive no mundo material, no mundo espiritual, vivendo no mundo material? Repete a pergunta. Como que a gente sobrevive no mundo espiritual, vivendo no mundo material? Tipo, vivendo através do sistema. A gente precisa do dinheiro para ir no mercado. Você quer dizer assim, como a gente pode alcançar o mundo espiritual? Já é o mundo material. Não, como a gente vive? Mas tudo uma mudança de consciência. Tá certo? Ninguém tem nada contra dinheiro, um carro. Não. O problema é a consciência com que você usa as coisas. Tá? Então, você, por exemplo, você é um motorista do carro. Né? Então, você tem a sua vida, o carro. Então, você dirige o carro, leva o carro para ali, leva o carro para lá, é você. Você não pensa, eu sou esse carro. Veja, eu sou vermelho, amarelo, você fala isso? Não. Então, você é um motorista. Da mesma forma, a alma é motorista do corpo. Tá? Então, você vai usar o corpo. Então, assim como você tem que colocar gasolina, tem que levar no mecânico, a mesma coisa, você tem que levar o corpo no médico, você tem que cozinhar para dar energia para o corpo. Agora, o ponto é que você, alma, começa a pensar que essa macarronada é a coisa mais incrível para mim. Você não tem nada a ver com isso. Tudo bem, a macarronada é gostosa, mas... Entende? Então você começa a trocar as coisas, porque você se identifica
com o corpo em que você está. É como alguém, um motorista, se identificar com o carro que ele está dirigindo. Então a gente pode viver no mundo material, vivendo no mundo espiritual. Né? Sim, exatamente. Essa é a minha pergunta. É um estado de consciência. Você pode estar vendo tudo de forma espiritual. Senão, por que a gente está aqui nessa casa? Então, eu estaria falando aqui, estaria hipócrita, né? Não tem nenhum problema. A gente está usando essa casa para quê? Não é para fazer um bordel. A gente tem essa casa para pregar. Então, isso torna espiritual esse lugar. Apesar de ser feito de tijolo e matéria, se espiritualiza esse aqui. Você também pode espiritualizar seu corpo, espiritualizar os recursos que você tem, entendendo bem para que o que eles devem ser utilizados. Entendeu? Não é fácil? Simples. Fácil, não é? Mais alguma pergunta, gente? Então chegou a hora. Não tem nenhuma pergunta. Olha, tá vendo aí? Tem que ficar insistindo. Quando a gente fala de amor incondicional e amar o próximo como a si mesmo e buscar esse amor completo, e aí você se depara também com, tipo, amar o seu inimigo e amar a tudo, eu acho que assim, esse é o desafio maior, né? Porque quando a gente fala de amor, é fácil amar seus familiares, é fácil amar as pessoas que te fazem bem, é fácil amar aquela pessoa que te agrega, né? E agora, aquela pessoa que te deseja inveja, que te deseja, querendo ou não, às vezes até sem saber, ou sem né? E te deseja aquilo ruim, e você poder olhar para ela com amor também, né? Eu acho que isso é uma prova maior. O amor é muito iluminado, o amor espiritual. Isso significa que se você não está vendo realmente as almas, você não vai conseguir amá-las. Se você vê apenas os corpos, então você vai começar a fazer distinção. Você está vendo, quando você vê corpos, é porque você também se vê como um corpo. Então você não vai conseguir amar. Você não vai ter essa atitude. Você vai ver o outro como sendo um perigo para você, por exemplo. Então, claro, que amar não significa que a gente vai conviver com a pessoa que não gosta da gente, né? Mas eu, por compreender que ela é uma alma espiritual igual a mim, mas que tem agora coberturas que estão levando ela a ter esse tipo de atitude, eu não vou me tocar, não vou me afetar pelo que ela faz, pelo que ela pensa. Então eu ainda serei capaz de amar, desejando para ela o melhor para ela. Não preciso conviver com ela, mas eu posso desejar o melhor para ela. Ela não é meu inimigo, ela pode não gostar de mim, mas não significa que eu tenho que ter a mesma atitude para com ela. Mas isso só acontece se tiver verdadeira compreensão. Senão, é sentimentalismo, não funciona. Então, por isso que o amor puro, incondicional, ele é iluminado. Ele é uma consequência de purificação. Então, se eu não me purifico, como eu estava falando, então se alguém fala alto comigo, o meu ego vai ficar ferido. E eu vou brigar com a outra pessoa. Porque o meu ego ainda está envolto em muita ignorância. Então, eu vou ter muitas coisas dentro de mim que reagirão a esses estímulos externos. Então, purificar significa limpar tudo isso. De maneira que mesmo que o outro tenha uma atitude hostil, né, eu não vou me perturbar com isso. Também não significa que eu vou ficar parado, sendo espancado. Não é isso, não. Tá? A gente pode correr, fugir, pode... Né? Mas eu acho que às vezes a gente tem uma tendência a aguçar o nosso ego o tempo todo. Ok? Aguçar o nosso ego o tempo todo. Com certeza. E esse eu acho que tem que ser um exercício diário para poder você
observar isso em si, né, e tentar corrigir que às vezes aquela atitude que você está tendo, você acha que é natural, mas não, você está aguçando o seu ego completamente. Esse é o maior problema. Não é não, professor? Professor. Então é isso, gente. Eu acho que está na hora já, né? Vai ter uma abraçadinha aí. Será que era 15 pessoas, né? Então, são 15. Vieram quantos hoje? 18. Bem mais pessoas. Só 18. Então 3 a mais. Acho que estava preparada, né? Para abraçar. Então, gente, muito obrigado a vocês, tá? Pela presença de todos. E desejo todo sucesso para vocês nessa luta. Tem que lutar. Não é, Vitor? Ou você é daqueles molengos que não gosta de lutar? Não, tem que lutar. Você luta? Eu tento. Hã? O que você fala do seu amigo? Ele não pode falar muito, porque senão o ego, né? Vai, ó. Você tem ego também? Quem não tem? Estou brincando. Então é isso, gente. Vamos trabalhar. Queria agradecer ao senhor pela visita e nós ficamos aguardando o seu retorno brevemente. Já estamos ansiosos pela próxima visita. Ok, gente. Então é isso. Muito obrigado. Então até a próxima. Hare Krishna.